Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Carlos Bolsonaro e o atual diretor da ABIN foram indiciados aí pela Polícia Federal, que enviou ao Supremo Tribunal Federal o relatório do inquérito que apura o uso ilegal da ferramenta de monitoramento da Agência Brasileira de Inteligência, no caso que ficou conhecido como ABIN Paralela. Essa casa caiu para muita gente. Vamos ver quem? Agora no Plantão do Meteoro. Esses nomes aí, o Jair Bolsonaro já está encrencado em outras coisas, né? Mas a gente avisou que tinha outras coisas rolando por aí. E a Dai tá aqui com a gente. Dai, seja muito bem-vindo. O arroba da Dai tá ali, ó, arroba Daiane J. Oliveira, para você seguir a Dai. A gente já avisou, Dai, que tem outros processos rolando, inclusive da BIM Paralela, e esse da BIM Paralela tem um relatório próprio que leva, inclusive, o filho do Bolsonaro junto, né? Exatamente, eu adorei a informação que você falou, né? A casa caiu para muita gente. Porque de fato cai, não é uma surpresa para o Bolsonaro e nem uma surpresa para a gente ter o Carlos nessa linha de frente da BIM Paralela, porque o Carlos ele já foi relacionado algumas vezes como o chefe do gabinete do ódio, a pessoa que recebia essas informações da BIM Paralela e manipulava. Para quem não sabe de absolutamente nada que está acontecendo, a gente vai explicar. Entre os indiciados da Polícia Federal, a Polícia Federal fez um inquérito, investigou por 2 anos e meio, teve batida na casa do Flávio Bolsonaro, inclusive, em Angra. Todo mundo lembra daquela cena. Eles foram passear de barquinho enquanto a polícia estava lá batendo toque, toque, toque na porta. Então, foi sobre esse inquérito da BIM Paralela. Entre os indiciados está o ex-presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, do PL, o deputado Alexandre Ramagem, também do PL, e o atual diretor da BIM, que é Luiz Fernando Correia. Não foram apenas eles que estão relacionados, ao todo são 7, mas eles são as principais figuras. Porque o que a investigação aponta? Vou te pedir, Lúcia, por favor, para colocar a matéria da Carta Capital. E a investigação que está publicada na Carta Capital aponta que o Ramagem ele montou um esquema de espionagem quando dirigia a BIM durante o governo do Bolsonaro. E então o agora deputado ele teria usado o órgão para monitorar pessoas consideradas adversárias do ex-presidente. A Polícia Federal aponta que o Carlos Bolsonaro ele é o chefe desse gabinete do ódio, utilizando as informações obtidas ilegalmente para atacar publicamente os alvos de espionagem. Todo mundo lembra dos tweets que foram feitos com informações de pessoas que eram contrárias ao pensamento do Bolsonaro. Os investigadores, também concluíram que o Bolsonaro sabia do esquema e se beneficiava das informações coletadas. O atual presidente da BIM, que é o Luiz Fernando Correia, ele é indicado pelo presidente Lula ao cargo, mas ele, segundo as investigações, ele tentou obstruir a justiça, impedir que as investigações avançassem no tempo correto, então ele também foi indiciado, e as investigações mostraram que a vigilância ilegal atingiu autoridades dos 3 poderes e jornalistas. Entre os alvos estavam o ministro Alexandre de Moraes, do STF, o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP, Rodrigo Maia e o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Para materializar o esquema, os suspeitos promoviam a invasão de celulares e computadores das pessoas monitoradas. E aí, né, é informado que a Polícia Federal, a atual gestão, sabia do que estava acontecendo e havia um conluio ali, também tentava fazer um monitoramento ilegal, ainda que não fosse a função da ABIN. E essas informações, vale lembrar, muitos documentos impressos, que o computador da BIM foi encontrado com Carlos Bolsonaro e outras ilegalidades que foram materializadas. E é importante a gente entender que o Carlos Bolsonaro ele tem uma atuação muito importante nesse esquema, que é um esquema criminoso. Eles foram indiciados, eles não são mais tratados como suspeitos, e sim como pessoas que estão ali ativamente cometendo um crime. No entanto, tem os ritos processuais. Então, esse inquérito foi enviado para a Polícia Federal, para o Supremo Tribunal Federal, que vai enviar para a PGR, a Procuradoria-Geral, que vai avaliar se eles vão ser de fato indiciados, e aí volta o inquérito para o STF em forma de processo. Então, tem todo esse rito, mas é muito interessante que a gente veja o que já tem de movimentação Carlos Bolsonaro fazendo, inclusive nas redes.
Vou te pedir, por favor, para colocar, Lúcia, a matéria, o Vida, né, que já é uma outra matéria, do UOL, que faz uma análise aí, até porque o Carlos Bolsonaro tenta dizer que nós somos indiciados que a PF do Lula. Olha só como ele é engraçadinho, né? Ele tenta dizer que nada aconteceu. O papel de Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e que tinha um papel, né, tem um papel muito importante na atuação das redes do ex-presidente. E essa história da ABIN paralela sempre teve como foco também o Carlos Bolsonaro. Ele há pouco publicou no X, né, aí um pouco de ironia, dizendo: alguém tinha alguma dúvida que a Polícia Federal do Lula faria isso comigo? Foi essa pergunta. Justificativa, pergunta ele. Creio que os senhores já sabem. Eleições de 2026? Pergunta ele. Acho que não. É só coincidência. Fez um post na linha dele um pouco irônico, né? Mas ele falando aí se alguém tinha dúvida de que a Polícia Federal faria isso com ele. Qual é o papel do Carlos Bolsonaro nessa história, hein, Natália? Até você já fez reportagens sobre isso. De que maneira Carlos Bolsonaro atuou? E aí, segundo até o inquérito aberto aí pela Polícia Federal e esse indiciamento da Polícia Federal, qual seria o papel do Carlos Bolsonaro nessa BIM paralela? Pois é, a suspeita é de que o Carlos Bolsonaro ele municiava essa equipe, né, da BIM paralela com informações sobre esses adversários políticos. Então, além de tudo, a gente tem um contato informal do Carlos Bolsonaro com integrantes da ABIN, o que também no rito normal ali não seria permitido, né? Porque todo esse uso da agência, não para ações de segurança ou de inteligência estratégica, mas para monitorar adversários, contava aí com informações que eram coletadas, né, supostamente, por uma equipe ali que a gente conheceu como o Gabinete do Ódio, enfim, a equipe de milícias digitais, enfim, são muitos os outros termos que foram usados aí para se referir ao que ocorria ali no governo Bolsonaro, mas na realidade a questão é que esse era um núcleo político, né? Um núcleo político que municiava esses integrantes da ABIN durante o governo Bolsonaro com informações sobre adversários. Importante dizer, né, até na sua reportagem você traz isso, Natália, o Bolsonaro sempre negou o uso da ABIN para isso, né? Ele e Ramagem já negaram, inclusive, essa espionagem durante uma live com os filhos. Em janeiro do ano passado, inclusive, o ex-presidente disse que a tal ABIN paralela nunca existiu. Eles sempre negaram que a ABIN teria sido usada para isso, né? Mas não é o que a Polícia Federal está dizendo agora, né? Pois é, e não é o que aponta, na verdade, uma ampla documentação mesmo que foi encontrada pela Polícia Federal sobre esses casos. Isso vai ficar mais claro agora que as informações do inquérito vão ser organizadas, né, num relatório. Eventualmente, a gente vai escrever sobre os detalhes dessa investigação um pouco mais para frente, mas, de fato, existem muitas evidências de que o uso do software First Mile, primeiro, foi orientado para monitorar adversários. Isso na extração dos dados ali do software, isso já está muito claro. Esses dossiês e registros, essas ações de inteligência paralelas também foram encontrados, e a própria ABIN reconhece que essas ações não eram parte da estrutura formal do que era feito pela agência. Então, na verdade, as provas são diversas, assim, muito material foi apreendido, computadores foram apreendidos da ABIN, documentos em papel mesmo, físicos, que foram impressos. Então, é muita coisa aí que está sendo organizado, por isso, inclusive, que demorou para ser produzido, né, esse relatório. Ele veio aí depois do inquérito do golpe. Então, tudo isso vai estar organizado provavelmente no relatório, e a gente em breve vai ter acesso a essa lista aí de provas que foram coletadas pela PF. Pois é, não é pouca coisa. É o que a gente espera, né? Ter acesso a esse relatório vai ser uma coisa linda. Exatamente, não é pouca coisa, são mais de 100 páginas que foram produzidas pela PF. E aí eu vou só pedir para você, para colocar um outro trecho do UOL, em que o especialista ele faz uma análise que é interessante.
Como acabou de ser dito, a BIM paralela, ela também servia de munição de entregar informações para que pudessem ser usadas como no possível tentativa de golpe de Estado que houve essa tentativa por parte de acordo com a Polícia Federal, do ex-presidente e outras figuras, tanto que agora eles estão sendo julgados. Já estamos no processo de julgamento no STF. Então, eu vou te pedir para colocar um outro trechinho, porque esse processo da BIM paralela, ele pode também estar relacionado, ele pode ser anexado junto com o processo de tentativa de golpe de 8 de janeiro. Tem total relação a esses dois casos. Trabalhar então, professor Mairovitch, porque tem muita coisa. Quero saber, será que Paulo Gonet vai seguir o que a Polícia Federal está dizendo nesse indiciamento? Esse indiciamento era realmente o que era esperado? O que a gente sabe da BIM paralela foi algo grave que aconteceu no nosso país durante o governo Bolsonaro? Olha, Fabiola, eu vou mais além. Eu digo que o Paulo Gonet, além dele pegar esse inquérito e providenciar uma denúncia, uma ação penal, ele vai, atenção, ele vai pegar cópia, atenção, cópia desse inquérito e juntar junto ao processo de golpe, aquele que já está em fase adiantadíssima, já em fase de diligências, e depois vai entrar em fase de debate. Então, eu vejo aí duas coisas, ou melhor, três. Primeiro, não se fala mais em investigados. Esses três não são mais investigados. Eles são formalmente imputados. Eles estão imputados de crimes. Não é uma coisa de investigação ainda, de vamos ver. Não, eles já estão imputados. A polícia indica, aponta e diz que eles praticaram crimes. E a partir daí, se eles acharem que estão sendo perseguidos alguma coisa, que não existe justa causa, eles podem até impetrar habeas corpus. Antes não podiam, quando investigados. Agora podem, porque já são imputados. Então, o quadro que eu vejo é esse. Repetindo, já são imputados, por isso o Gonet pode apresentar denúncia e pode pegar as peças e levar para reforço, se há necessidade, porque são tantas as provas e já tantas as admissões, para o processo sobre golpe de Estado então, e etc. O professor Mairovitch. Que coisa boa, hein? Pois é, Lu. Então, está tudo relacionado, né? Eles monitoravam inimigos, pessoas que podiam ali interferir nos seus processos, e é isso. A gente espera, de fato, que a PGR aceite, sim, a denúncia da Polícia Federal e que seja mais um inquérito aí nas costas da família Bolsonaro, nesse caso também envolvendo outros agentes da Polícia Federal. E vale lembrar uma coisa, o Bolsonaro ele já responde como réu no processo em relação à falsificação de vacinação, ao processo das joias sauditas e também ao processo de tentativa de golpe pelo 8 de janeiro. Então, esse seria mais um inquérito que o Bolsonaro responderia. Pouca coisa, né, Lúcia? Quase nada para o ex-presidente da República. Exatamente. Enfim, essas são as informações, Lúcia. Inclusive, queria destacar aqui, né, da que você trouxe na reportagem da Carta Capital, vou colocar novamente na tela, só para lembrar os nomes que estavam sendo avaliados ali, estavam sendo... qual é a palavra? Eles estavam sendo monitorados, né? Monitorados, perfeito. E essas informações depois eram vazadas deliberadamente, eram publicadas nas redes sociais, pelo tal gabinete do ódio, né? Que o Carlos Bolsonaro seria a pessoa que administrava. Então aqui até a Carta Capital coloca entre os alvos, né? Então estava o ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira. E por que eu estou apontando esses nomes aqui? Porque o Arthur Lira, até então, era, de certa forma, aliado ao governo Bolsonaro, né? Rodrigo Maia sentou nos pedidos de impeachment e não deixou passar nenhum pedido de impeachment para o Bolsonaro na época da pandemia. Então também outro potencial aliado do Bolsonaro. Além do Renan Calheiros, e aqui não tem, mas também Omar Aziz, o próprio Randolph,
todos que estavam ali no trabalho da CPI da Covid, né? Além de jornalistas, tá? A Vera Magalhães foi monitorada por meio dessa BIM paralela, entre outros jornalistas também. Então, é um esquema muito perigoso, né? Porque visa não só opositores, mas também aliados. O governo Bolsonaro, ele nunca foi um governo de se confiar, inclusive os próprios aliados sempre ficavam com o pé atrás. E a gente está vendo o resultado disso agora, nessas investigações e nesses julgamentos do STF, que todo mundo solta a mão de todo mundo. É exatamente por isso, porque ninguém se confiava. E aí essa BIM paralela é totalmente ilegal, né? Não dá nem para dizer nada de diferente. E agora a gente espera que a justiça seja feita também nesse caso. E o apenso ao caso da trama golpista faz total sentido, né? Porque uma coisa acaba alimentando a outra, né, daí? E inclusive, em clima de festa junina, eu gostei aqui que mandaram no chat. A Kátia Mari mandou: quero ver a quadrilha dançar. Muito bom, gostei. Olha, e tem uma coisa, tá, Lu, só para a gente finalizar, porque o Carlos Bolsonaro já tinha suspeita aí de que o Bolsonaro tentaria colocar o Carlos Bolsonaro como um candidato para o Senado. Então, com essa denúncia, é possível que o Carlos ele não seja essa pessoa escolhida aí para o Senado. Que tristeza, né? Realmente, todo mundo queria o Carlos Bolsonaro no Senado, é muito triste que ele não vá. Que tristeza. Claro que a ironia... Pode ficar inelegível, né? Pode ficar inelegível também. Família toda inelegível, né? Se não são as consequências dos seus próprios atos, não é mesmo? Dai, obrigado pela participação, viu? Eu agradeço, Lu. E antes de finalizar esse corte, eu quero convidar você para assistir um novo telescópio. Vou colocar aqui na tela para você ver um trechinho enquanto eu te conto do que esse telescópio fala. Olha só, aqui nesse novo telescópio, a gente vai falar que formou-se maioria para derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet no Supremo Tribunal Federal. Isso será que vai ajudar a regular as redes sociais, as big techs, ou será que é uma medida desesperada de um corte diante da mais completa falta de regulação no Congresso Nacional? É sobre isso que a gente vai falar nesse telescópio que já está no ar, tá? Então, se você está vendo esse corte, terminou esse corte, já pode ir lá assistir esse telescópio. Se você está vendo ao vivo, espera a gente terminar ao vivo, depois você vai lá assistir, tá certo? Então, telescópio novinho aí com Ana Lesnovski apresentando pra gente. Então, fica o convite para você, tá certo? E aqui a gente fica nesse corte. Um grande abraço. Até a próxima.